Olá, o Sempre Feliz começa agora. A nossa edição de hoje será de 30 minutos. Depois do programa, vamos ter aqui na Rede Super a transmissão da Conferência Profética do Clamor com Ricardo Robortella. Você também não pode perder. Cogumelos comestíveis. Você, assim como eu, gosta de pratos com esse ingrediente rico em proteínas e pobre em gordura? Vamos mostrar algumas curiosidades sobre os cogumelos comestíveis daqui a pouco. E também, que tal aprender a fazer um risoto delicioso usando uma dessas variedades, o cogumelo seco? O nosso convidado, o chefe Alexandre Tavares, veio para nos ensinar a preparar uma versão clássica e deliciosa. Ei, Alexandre! Oi, como vai, Lourenço? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Animado? Muito animado. E nervoso. Muito animado e nervoso. Mas vamos lá. Aqui a gente aprende junto. Ah, legal. Por isso que aqui é sempre feliz. Entendi, sempre feliz. Sempre feliz. Sempre feliz. Então, aí ó, vamos chamar junto. Isso. Porque fique aí comigo, porque o Sempre Feliz já está no ar. Calma, gente, o programa tá um pouquinho curtinho, mas o que vai ter vai ser super legal. Então, vamos conhecer algumas curiosidades sobre os cogumelos comestíveis. Veja comigo. Cogumelos comestíveis. Em 1996, cada brasileiro consumia cerca de 30 gramas de cogumelo por ano. 2 décadas depois, 5 vezes mais, 150 gramas por pessoa. Alguns passam longe, outros comem cogumelos todas as semanas. O brasileiro está adaptado à conserva de champignon no famoso prato estrogonofe, mas a gastronomia oferece muito mais. Se antes tínhamos acesso maior ao cogumelo em conserva, atualmente já temos acesso aos cogumelos in natura. Hoje, no Brasil, cerca de 80% dos agricultores são pequenos e médios produtores. Está cada vez mais fácil encontrar cogumelos in natura nos mercados, e o paladar agradece. O rei dos cogumelos para os chefes é o porcini, comum nos bosques da Itália e mais encontrado na forma desidratada. O fungo porcini dá o sabor em vários pratos, principalmente nos risotos. Champignon de Paris, shiitake e shimeji são os cogumelos mais cultivados no Brasil. O shiitake tem sabor intenso e amadeirado. É muito utilizado em pratos orientais. O shimeji geralmente brota em cachos. Tem sabor leve e adocicado. E é usado com carnes, saladas, sopas. Existem muitas variedades comestíveis, mas essas são mais fáceis de serem encontradas para comprar. Os cogumelos são ricos em proteínas de alto valor biológico, em vitaminas do complexo B e possuem também como benefício pouca gordura. Estudos apontam propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias e antibacterianas nos cogumelos. São uma boa pedida para a alimentação do dia a dia e para pratos mais elaborados também. Gente, olha que fantástica essa reportagem. Conhecimento sempre agrega. E agora a gente vai para a cozinha. Afinal, é hora do nosso risoto. Que legal. Não vai ser tudo de bom. Mas antes de começar, a gente vai fazer o quê? Pedir para rodar a vinheta. Aqui do meu lado é o chefe Alexandre Tavares. Alexandre, você é uma pessoa super simpática. Muito e você, obrigado. assim como eu, gosta de conversar. Muito obrigado. Gosta de conversar. Eu já fiquei sabendo que você, além de um grande chefe, também é um bom empreendedor. Acho que no Brasil a gente tem que se virar, né? Então a gente vai atrás da oportunidade. E assim foi meu ingresso na cozinha. Agora em 99. Em 99. Mas você Isso. começou, quando você despertou isso, você estava me contando que você elaborou um cachorro-quente, um molho de cachorro-quente. Você deu uma viajada num molho de cachorro-quente. Exato. Na verdade, eu abri uma lanchonete, né? Nunca havia pensado em trabalhar com comida. Abri a lanchonete e ela não decolava ali, e eu coloquei um carrinho de cachorro-quente na porta e comecei a pensar uma forma de incrementar aquilo. Né? Nisso eu desenvolvi um molho muito legal, que era um molho grosso, um molho à bolonhesa, mas bem grosso.
E eu tinha as bisnagas com cheddar e catupiry, e eu passava antes o cheddar e o catupiry no cachorro-quente e jogava o molho grosso por cima. E isso foi sensacional e... Inovador. O povo gostou muito e aí foi embora. E aí, o resto é história. E aí o resto é história. E nessa história eu sei que você também ficou um tempo na Itália. Na verdade foi um pequeno tempo, um tempo pequeno, né? Eu tive uma experiência curta lá, mas lá me despertou muito, ainda mais para esse lado da cozinha mediterrânea, né? E uma curiosidade que no quadro anterior falou do cogumelo, né? E porque o mais interessante é o seguinte, o arroz era uma comida exclusiva de ricos e o cogumelo era uma comida do pobre, do camponês, né? Que era a fonte de proteína do camponês. Porque a caça, né? Que era a carne acessível, era da nobreza. Tinha até o cargo de guarda-caças. O rei tinha o cargo de guarda-caças exatamente para isso. Então eles valiam do cogumelo como fonte de proteína. Né? Gente, porque, olha, geralmente só era conhecido o champignon. Champignon, Aqui no Brasil eles falam champignon também. Não é champignon, isso? Champignon, mas lá eu acho que são... Deve ser outra nomenclatura, alguma coisa assim. Não, lá na verdade, né, são os fungs, né? No caso, a gente vai fazer o fung sec, né, que seria similar ao fung porcini, né? Porcini. A diferença é que o fung sec ele tem um sabor e um aroma mais intenso. O porcini ele é mais suave, né? E, bem, é isso. Né? O arroz foi introduzido na Europa lá pelos sarracenos, né, no século XI. E como eu disse, se deu muito bem no clima do Mediterrâneo e era uma comida exclusiva de ricos. E o risoto, né, que em italiano significa arrozinho, né? Olha, eu amo arrozinho. Arrozinho é muito bom. Arrozinho é muito bom, então vamos lá começar. Não tem bronca. Vamos, mandar ver. Bala. Mandar bala, gostei. Então aqui, ó, a gente vai começar com a manteiga, né? Vamos colocar uma porção generosa de manteiga. Alexandre, com sal ou sem sal? Sem sal, gelada. É importante que ela seja gelada para ela desprender a gordura gradativamente, porque se colocar ela in natura, ela vai separar a gordura e não vai ter um resultado legal. Eu coloco um fio de azeite, né? Só para acrescentar um sabor. Depois a gente vai entrar com a cebola. E me fala, é um dos seus pratos preferidos? Olha, eu sou uma pessoa que amo comer. Então eu vou te falar, é um deles, sim. Eu vou te falar, é difícil quem não gosta de comer, né? Eu sou suspeito, porque eu gosto muito. Aqui, se a gente vai deixar a cebola até ela ficar translúcida. Né? Aí sempre mexendo. Sempre mexendo, na cebola, né? Nessa fase aqui, nem tanto, né? Do risoto, aí é regra, né? Eu vou acrescentar o arroz arbóreo. O que, por exemplo, só te cortando, porque eu quero aproveitar o máximo de você. Quais tipos, a gente pode fazer quais tipos de risoto? Então, na verdade, o que a gente vai fazer aqui agora é o risoto base, né? Até um determinado ponto aqui é o risoto base, que serve para todo tipo de preparo de risoto, né? Talvez a curiosidade seja os tipos de arroz, né? O arbóreo é o mais utilizado na Itália, né? Ele tem um grão longo e ele tem um cozimento, uma cocção rápida. O carnaroli, ele é híbrido e ele solta muito amido e tem uma cocção mais demorada. E para frutos do mar, peixe, aí a gente usa o Vialone Nano, que ele é mais delicado, por assim dizer. Olha, né? Aqui, tipos. Ó, a gente não pode deixar refogar muito o arroz, porque, na verdade, a gente quer que solte o amido, né? Então eu vou agora jogar o vinho, né? Vinho branco, seco. Vou deixar evaporar bem aqui. Isso vai ajudar a desprender o amido, tornando o risoto mais cremoso. Agora, essa base, uma pessoa que aprende essa base de risoto, ela pode aí acrescentar, fazer o risoto que ela quiser. Que ela quiser. Né? Ela pode colocar um gorgonzola, né? Um gorgonzola com pera. Né? Com pera, um camarão. Né? Tem até uma história muito interessante do risoto. Ai, conta. Eu gosto das histórias. Lá em 1500, meados de 1574, se não me engano, um vidraceiro chamado Valério de Fiandre, lembrando que o vidraceiro naquela época ele era um burguês, ele pertencia, né? Ele era uma pessoa de projeção social
e de uma certa condição financeira. Então, esse Valério, ele foi responsável pelos vitrais da Catedral do Duomo de Milão. Uau. E ele estava muito enciumado com o casamento da filha dele, gostava muito da filha dele, ia casar, ele estava enciumado e contam que ele, para sabotar o almoço do casamento, ele jogou pistilo de açafrão no risoto, sabe? Porque na intenção de sabotar. Só que o tiro saiu pela culatra, porque ficou sensacional. O resultado foi exatamente o contrário, o povo gostou muito e hoje é o risoto mais famoso da Itália, que é o alla milanese. Olha só. Deus escrevendo certo por linhas tortas. Perfeito. Maravilhoso. De uma sabotagem virou um grande negócio. Virou. E a filha, com certeza, não ficou triste, né? Não ficou Teve triste. casamento perfeito. Pois é. Agora, ó, eu vou começar a acrescentar o brodo. O brodo é um caldo de legumes, né? Que é feito com mirepoix, que seriam 2 cebolas, para uma cenoura e salsão. Para 1,5 litro de água, você vai deixar isso aí bastante tempo, vai reduzir para 1 litro e aí forma o brodo, que é o caldo de legumes. Que faz toda a diferença num bom risoto. Que faz toda a diferença. E o risoto é uma curiosidade, uma técnica, sabe? Que é esquentar a barriga. O risoto você tem que ficar próximo do fogão, você tem que mexer o tempo todo, né? Para ele desprender o amido e atingir o máximo da cremosidade. Enquanto ele vai aqui, eu vou te pedir licença um pouquinho e vou dar uma picadinha aqui, uma picadinha meio grosseira no fungo sec, que já foi hidratado. Você esquenta a água, né? Então, deixa ele imerso por meia hora. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Ah, tá, desculpa. Porque todo mundo quer ver essa parte aí. Isso aqui na verdade eu só cortei ele de forma grosseira e vou deixar ele aqui reservado. Então, aqui a gente está cortando fungo sec. Isso, fungo sec, né? Perfeito. E aí... Então, só para a gente lembrar, esse aqui ele já foi desidratado. Exato. O processo é o seguinte, você coloca o dobro do volume dele, você coloca de água quente, né? E deixa por meia hora. Depois disso, ele vai inchar, né? E a água que ficar no recipiente, você vai coar e vai reduzi-la, né? Reduzir nada mais é do que levá-la ao fogo, de forma que ela evapore, né? E fique mais condensado. Então, olha aqui, para mim, por exemplo, esse caldo, essa panela aqui tem o quê? Aqui tem o mirepoix, que seriam 2 partes de cebola para 1 de cenoura e um salsão. Em 1,5 litro de água. Reduziu, ficou isso aqui. Fácil de fazer? Facílimo, não tem. Inclusive, se quiser aproveitar para fazer uma sopa também, fica maravilhoso. Tá. Porque desprende o aroma do salsão, né? Incorpora lá com os demais aromas lá, fica uma coisa bem bacana. Aqui agora eu vou mexer, acrescentando o brodo sempre aos poucos, para desprender bastante amido. Quando a gente fala desprender o amido, qual que seria uma explicação melhor para quem está assistindo? Por que precisa ter por que a gente precisa ter necessidade de fazer essa técnica? Porque é o seguinte, o risoto, a característica do risoto é um prato cremoso, né? Então, aquilo que a gente come lá de vez em quando, que pega lá o arroz e mistura com alguma coisa, joga um creme de leite, aquilo é delicioso, mas aquilo não é risoto. Verdade. Né? Então, para que o risoto fique cremoso, é necessário que o amido se desprenda, porque o amido com a água ele vai formar essa cremosidade. Exatamente. Aí, quando alguém chega e fala assim, isso aqui é um risoto, você já olha, já sabe. Porque o risoto tem o seu lugar. Né? O outro arroz a gente gosta, mas não é. Exato, né? Exato. Aqui agora a gente vai esperar secar, né? Eu vou acrescentar mais água e aí e assim vamos. Não, perfeito. E isso, agora, quem se dispõe a fazer um risoto tem que estar pronto para colocar literalmente a barriga no fogão. A barriga na panela, tem que esquentar a barriga. Tem que esquentar a barriga. Se a barriga ficar fria, o risoto não fica bom, entendeu? Ótimo. E agora me conta, tô vendo que você é uma pessoa boa de cultura, de parte histórica. Eu gosto um pouquinho também. Eu gosto muito. E eu acho que a culinária toda, quando você descobre que ela está ligada à parte, vamos
igual você está contando, essas dicas históricas, ela se torna mais interessante ainda. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você começa a conhecer os pormenores de cada coisa, né? Inclusive o intercâmbio, né? Por exemplo, a pizza da Itália, na verdade, surgiu na China, a massa na Itália, eles colocaram o molho, né? Então, assim, as culturas vão se interligando ali. Você vê no Brasil, no próprio Brasil, o interessante, a feijoada, um tanto de pratos que são herança né? São heranças da nossa miscigenação, né? Verdade. Então, é bem legal. Agora, Alexandre, porque brasileiro é brasileiro. Eu falo que a gente é bom demais ser brasileiro, mas a gente também traz com toda a nossa cultura algumas novidades, né? Então, certo, por exemplo, exato. Quais seriam as introduções de risoto que o brasileiro começou a fazer? Olha, na verdade, né, a base do risoto é essa aqui. Né? Então, agora tudo que se acrescentar nele aqui, na Itália o risoto geralmente ele é clássico, né? Tem o risoto, o que eu acabei de falar, o alla milanese, né? Que ele seria isso aqui com o açafrão de frutos do mar. Agora, do brasileiro já é como... Tem tudo. Tem. Carne desfiada. Carne desfiada. No Brasil é como a pizza, né? Como a pizza, que na Itália geralmente é mussarela de búfala e molho de tomate, mais nada. E acabou, inclusive na cobertura dela, bem, com muita parcimônia, né? Com pouca quantidade. E no Brasil aqui a gente faz uma pizza que é coberta, né? Que é gigantesca e que se mistura tudo lá e fica muito bom, por sinal. E tá tudo certo. Fica muito bom. Olha, ele está começando a desprender o amido e já está dando a ideia da cremosidade, né? Então agora a gente vai dar um toquezinho aqui de pimenta do reino. Perfeito. Agora de sal, né? Só um toque, porque como vai entrar o parmesão, né? Depois a gente corrige, porque é para não ficar salgado, né? Agora, Alexandre, tira uma dúvida. O risoto, ele realmente você necessita comer na hora ou você pode congelar? Existe isso? Não, olha, eu vou te falar, risoto é um prato que ele é de consumo imediato. Para você desfrutar do máximo do que o risoto pode te oferecer, em termos de aroma, paladar e mesmo apresentação, ele é um prato para ser consumido imediato após o preparo. E até mesmo essa preparação já tem todo uma parte social. Sim, quantas sem vezes dúvida. Hoje a gente está em casa, a gente está fazendo isso, elaborando um risoto, e os convidados, os amigos estão em volta da mesa. Sem dúvida, é um momento de confraternização, né? Muito! Essa cultura do fast food tirou muito isso, né? Que é aquela coisa assim meio imediata, porque isso é uma parte sensacional da comida, né? Que seria a confraternização, aquela oportunidade, próprio na Itália, isso é muito comum, né? A oportunidade da família se reunir ali e passar bons momentos juntos, né? Você tocou num ponto muito sério, que esse fast food é tudo rápido, a gente perde essa comunhão, e a comunhão na mesa é algo inédito. Eu falo que assim, você agrega não só na convivência, mas nos valores. Você consegue passar para sua família, para seus filhos, valores que muitas vezes a internet tira o foco. Exato. Ó, já estamos quase lá. Daqui a pouco a gente vai incorporar o fungo, né? E depois, quando tiver já chegado no ponto, a gente desliga e incorpora a manteiga e o parmesão. E está finalizado. Agora, a respeito do arancine, que é um molho que você pode, alguma coisa, um bolinho que você faz quando sobra o risoto. Você já fez isso? Funciona? Como que é? Me explica. Funciona. Me explica se realmente, porque eu nunca experimentei, mas eu quero saber a respeito. A cozinha é o seguinte, a cozinha é uma fusão, a cozinha é uma mistura de química e física, é um laboratório, na verdade. Né? Aqui a gente está lidando com a interação de ingredientes, né? Com o calor, com a pressão, então é física e química. E como já tem aquela máxima, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a carne moída de hoje vira o pastel de amanhã, né? E o risoto fica um bolinho delicioso, para te falar a verdade. Inclusive, você me falando isso, eu me lembrei de um risoto, né? Por incrível que pareça, que eu já experimentei, que era um risoto de feijoada. Sabe? Que era muito interessante também. E esse bolinho é fácil de fazer? Ele é fácil de fazer. Você vai acrescentar ovo, farinha de trigo,
né? Dependendo da quantidade, e só. Até dar um ponto, né? Na mão que solte. E é verdade, a gente não deixa nada, a gente tudo transforma. Tudo transforma. Ainda mais da realidade que a gente vive no mundo, a gente não pode se dar ao luxo de sair desperdiçando nada, né? Seria até uma falta de... Olha, enquanto a gente está quase lá, gente, vamos chamar a nossa lista de ingredientes e a gente volta já já. Alexandre, isso aqui tá maravilhoso. Vamos ver, né? Bonito. Não, vamos ver. Bonito pode estar. Bonito, mas eu tô sentindo o cheiro. Tá legal. Risoto é um prato muito simples, sabe, Lourenço? É um prato muito simples. Seguindo essas... A base? Essa base. Seguindo essas regrinhas aqui, não tirando a barriga do fogão, não tem erro. Você vai ter um bom resultado. Olha, eu vou acrescentar agora a redução da água com que eu hidratei o fungo, tá? Aí eles vai dar uma outra coloração para o arroz, né? A gente já está quase finalizando aqui, que agora é questão de secar. Eu vou acrescentar o fungo. Que esse passo a passo que você deu, tenho certeza que todo mundo vai ser capaz de fazer um risoto. Sem dúvida nenhuma. Como você falou, é um prato fácil, mas muitas vezes a gente dificulta. E sofisticado, né? É legal, porque você impressiona e não é nada do outro mundo, né? Aí, ó, faz meu marido. Vou impressionar, vou arrasar. Arrasar. Aqui, ó, vou acrescentar agora, dá licencinha, vou acrescentar agora o fungo, né? Já desidratado, picado. A gente está quase lá. Aquele caldo de legumes, né? Isso, brodo. Como que é? Brodo. Brodo. É brodo de legumes. Brodo. Gente, não é caldo de legumes. Não é caldo de legumes. Brodo. Porque antigamente era brodo, hoje é caldo de legumes. Mas hoje, vamos arrasar, vamos ficar chique. Vamos ficar chique, né? É brodo, tá? Não, então, brodo. Sempre tem que ficar com o fogo ligado. Sempre ligado. Olha, tem uma técnica, né, que você até retira a panela do fogo, volta, sabe, de maneira que a cocção se dê de forma mais lenta e que incorpore os sabores. Mas, na minha opinião, um certo preciosismo, né? Mas, existe essa técnica, deixar registrado. Você deixou registrado, mas
Na minha opinião, eu prefiro deixar quietinho ali. Pois é, aqui é legal. Sou prática. Olha, agora ele já está assim, no ponto de bala. Então daqui a gente já pode quase montar esse prato? Já podemos montar. Podemos montar aqui, ó. Agora, para finalizar, né? Antes de ter acrescentado, eu devia ter frisado, antes de acrescentar a redução e o fungo, era a base do risoto, para qualquer risoto que você quiser fazer. Acrescentou o gorgonzola, né? O risoto de gorgonzola, o que você quiser. Um risoto exótico, por exemplo, você mistura frutas. Olha! Né? Você mistura frutas no gorgonzola, um lombinho com abacaxi. Entendeu? Que seria uma coisa bem brasileira. Um frango com catupiry. Não, aí catupiry já tá demais. Não, aí vamos menos, deixar. Aí é menos, exótico menos. demais. Aí já o ficou muito exótico. já saiu fora. Olha aqui, Lourenço, olha o ponto dele. Olha como é que ele ficou. Tá vendo? Ao contrário da cebola, que tem que ficar translúcida, o arroz tem que ficar branco, né? Ele tem que perder aquela opacidade, né? E agora aqui, ó. Eu vou desligar. Peraí que eu vou desligar esse aqui. E agora, né? Enquanto você está desligando, eu vou para a parte melhor. Eu vou entregar os pratos para você montar, porque eu já estou ansiosa para experimentar. Aqui, ó, aí nós vamos acrescentar uma outra porção generosa de manteiga, que ela vai ser responsável pelo brilho do prato, né? Pelo brilho. Que dá, é como se tivesse um lustre. Exato, exato. Essa analogia que eu vejo. Exato. E o parmesão. E vamos mexer aqui até que isso tudo se incorpore de maneira homogênea. E não voilá não, né? Que voilá é francês e risoto é italiano. Buon appetito, né? Appetito. Bom apetite. Bom apetito. Olha lá, nós temos italiano. A gente tava, aqui vale tudo. Vamos de vale tudo. Tudo. Vamos lá. Olha, então é isso aqui, ó. Nossa, gente. Tá maravilhoso esse cheiro. Agora, minha parte vai ser tão difícil que é experimentar. Não faz ideia. Mas você faz um sacrifício pelo programa, né? Vou fazer pelo programa, você não faz telespectador, ele ideia. merece, né? Esse sacrifício. Gente, olha isso. Tá ficando legal, não tá? Olha, não. Isso que é aquela hora que, assim... Infelizmente, a gente não faz isso por educação, mas dá vontade de pegar e, ó... isso, mas eu vou pular essa parte. Olha que fantástico. Aí. Vamos montar? Vamos montar. Então vamos Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vamos montar os dois pratitos. Em porções aqui. Gente, olha a elegância para segurar até os pratos. Opa, aí, tá vendo? Falou antes da hora. Isso é muito. Falou antes da hora. Tô brincando, viu? Vamos lá, porque realmente esse parmegiano tá... Tá maravilhoso. Opa, vamos lá, que esse aqui eu não vou fazer aquilo. Olha! Então, você pode me acompanhar à mesa? Por favor. Deixa eu dar uma última salpicada. Chefe é chefe, não se contentam. Não, tem que... Estão ali. Com licença, com licença. Obrigada. Prato maravilhoso. Que legal. Por favor. Com licença. Vamos agradecer esse prato. Não, maravilha. Senhor, muito obrigada pela vida do Alexandre, pela vida de todos que nos assistem e por esse prato maravilhoso e por nossa comida. Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. E agora vamos... Obrigado. Ai, obrigada, eu te agradeço demais também, porque esse risoto tá com uma cara... Lá, aproveita e fala do seu Instagram. Tá, legal. Conta tudo. Eu criei uma página recentemente, inclusive foi para o programa Chefe Alexandre Tavares, tá? Eu vou começar a fazer postagens lá de receitas, etc e tal, e eu tenho um projeto muito legal no bairro Belvedere, que chama o Bel's Snack Bar, que eu estou captando parcerias, então quem se interessar, etc e tal, me manda uma mensagem no Instagram que a gente troca umas figurinhas. Olha que ideia legal, gostei. Agora, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, além da simpatia. Muito obrigado. Que risoto maravilhoso. Vamos ver. Não, pode ver que eu já estou vendo aqui. Enquanto isso,
O programa Sempre Feliz fica por aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais.